Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Marilda, você está aqui no Crochê da Marilda, meu canal de videoaulas, e hoje eu venho aqui trazer para vocês como que eu faço esse porta-pano de prato ou porta-toalha, tá? Vou mostrar aqui para vocês como eu faço, todos os materiais certinho que eu utilizo. Essa peça aqui, ela pesa cerca de 70 gramas, então com pouquíssima quantidade de fio ou barbante, você consegue produzir uma peça lindíssima como essa. Lembrando que ela pesa 70 gramas e eu vou usar aqui esses dois círculos acrílicos e só eles pesam 18 gramas, tá? Esse daqui, eu vou medir para vocês. Ele tem aí, ó, cerca de 11 milímetros, que é 11 centímetros, né? Acho que vem escrito 110 milímetros, se eu não me engano, 111, alguma coisa assim. Bom, então de 10 a 12 centímetros é o ideal aqui para essa argola maior. E essa argolinha aqui pequenininha, ó, 3 centímetros e meio mais ou menos é o tamanho dessa argolinha aqui que eu utilizei. Vou usar aqui nos detalhes esses fios de polipropileno. Aí você escolhe aí qual tom de dourado que você quer. Se é um dourado mais claro, mais escurinho, né? Tá vendo aqui? Eu tenho 3 tonalidades de dourado, dependendo da cor que você escolher. Se ela é mais clara ou mais escura, você vê aí qual que é o dourado que você prefere utilizar no teu trabalho. Vou usar barbante número 6, aqui eu vou fazer com esse vermelho e o bege, e vou usar também aqui o gramado da Barroco para fazer os detalhes da folha, também todos número 6. Usa agulha de crochê número 4, mas você usa aí a que você tiver acostumada. Se você gosta de trabalhar com a 3, 3,5, 3,75, a agulha que você usa aí para o fio 6. Vou usar uma pérola número 6 para colocar aqui no centrinho da flor. Eu gosto dessa bem delicadinha, mas você pode usar, se você preferir, também a número 8. Vou utilizar para colocar a pérola, eu uso uma agulha de costura com linha, mas eu não vou costurar, é só para me ajudar a passar a pérola pelo fio. No decorrer da aula vocês vão ver como eu faço. E uso também uma agulha de tapeceiro para os arremates e uma tesoura. Então esses são os materiais que eu utilizei aqui. Eu uso também cola, tá? Eu uso a cola cola pano e uso cola de silicone. Eu gosto de usar para os detalhes, mas se não tiver também dá para fazer sem a cola. Introduzindo aqui para dizer que eu vou usar também um isqueiro e vou usar uma agulha 3,5 no desencolar desse trabalho, tá bom, gente? E aqui, como eu tava mostrando para vocês, olha, uma combinação do branco com preto, olha como fica elegante, né, com o dourado. E tem uma combinação aqui com o amarelo. Então em cada um, tá vendo? Eu usei um tipo de dourado, desde o mais clarinho, o médio e o mais escuro, que eu acho que ele destaca mais quando a cor aqui é clara, porque aqui eu fiz com cru, e agora esse que eu vou fazer vai ser com o bege também. Então vamos lá pegar nosso material e bora pra aula, né? Opa. Vou começar aqui, gente, fazendo um anel mágico. Nesse anel eu vou trabalhar subindo 3 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas. Na lateral desse ponto alto eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Vou aqui para o anel mágico e faço um ponto baixo. Então esse vai ser o início, o miolinho aqui. Vamos começar pela flor. 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes,
novamente trabalhe na lateral do ponto alto, fazendo 1, 2, 3 pontos altos, um ponto baixo, pegando dentro do anel mágico. Então, agora aqui dentro desse anel mágico, eu vou repetir essa última pétala, fazendo os duas correntes, um ponto alto, duas correntes, 3 pontos na lateral do ponto alto e um ponto baixo no anel mágico, tá? Então, eu vou repetir essa pétala até ficar com um total aqui dentro do anel mágico de 8 pétalas. Chegando aqui, após a 8ª pétala, vou subir 2 correntinhas, vou pegar aqui no alto da 3ª correntinha aqui inicial e vou fazer um ponto baixo. E agora eu vou trabalhar ao redor das pétalas, vou fazer 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no alto da próxima pétala. Novamente 3 correntes e na próxima pétala a mesma coisa, um ponto alto aqui no alto da próxima pétala. Então, vamos aqui contornar todas as pétalas fazendo isso, o que vai fazer com que esse miolinho da flor se ajeite. Ele tá todo troncho aqui, todo solto, né? Mas conforme a gente vai contornando essa florzinha com as 3 correntinhas e um ponto baixo, ele vai conseguir assim se assentar e ficar perfeito, bem bonitinha esse miolinho de flor. Apaixonada nesse miolinho de flor. Então, fiz todo o contorno, fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou puxar aqui porque eu quero acertar a pétala. Então, já vou dar uma puxada no fio, no anel mágico. Não vou puxar demais, porque a gente ainda vai pôr uma pérola aqui no meio, tá? Então, vou só dar uma pequena ajeitada, ok? Olha como ela se assenta, fica certinha a nossa florzinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui nos intervalos de 3 correntinhas. Aqui eu fechei com ponto baixíssimo, já vou aqui para dentro fazendo um ponto baixo, uma corrente e vou fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui, uma corrente, e um ponto baixo no mesmo espaço. Então, aqui em cada espacinho desse de 3 correntes que nós fizemos ao redor aqui do miolinho da flor, a gente vai repetir essa pétala, tá? Cada espacinho desse a gente vai fazer como eu estou mostrando aqui: um ponto baixo, uma corrente, 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4 pontos altos, uma corrente e um ponto baixo. Vamos fazer essa repetição em toda essa segunda camada aqui da nossa flor. Após a última pétala, vou fazer aqui na onde eu fiz o início da primeira pétala, puxar um ponto baixíssimo, solto a argola aqui da agulha e vou puxar ela para trás, tá? Dessa forma, deixando a frente assim bem bonitinha. Vire o trabalho. Aqui está a argola. Um fio antes da argola, que é o fio do ponto baixo, eu vou colocar a agulha. Vou pegar a argola, ajeito ela na agulha também. E vou pegar o fio posterior aqui, que é, do próximo ponto baixo, tá bom? Assim. Vou passar meu fio por dentro desses 3. É claro que vai dar errado. É desajeitado, gente, mas a gente consegue, tá? É câmera, né? Um dia talvez eu costume, talvez não. Bom, então é isso, ó. Peguei o fio,
certeza de que ele não tá desfiadinho nem nada. Pronto. Agora a gente vai trabalhar as argolas aqui na parte de trás para a próxima camada. Então eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, 5 correntinhas, porque a primeira eu vou considerar como sendo ponto baixo. Vou aqui entre uma pétala e outra e faço a mesma coisa. Pego um fio antes, um depois e faço aqui um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntes. Vou no próximo e faço a mesma coisa, ponto baixo. Então, vou circular aqui, formando essas argolinhas aqui para a próxima pétala. Circulei aqui essa camada, vou fechar com ponto baixíssimo, fazer uma correntinha, virar o trabalho. Agora eu vou trabalhar dentro dessas argolas que a gente acabou de fazer, fazendo um ponto baixo, uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos, um picô. Então subo 3 correntes, faço um ponto baixo aqui no alto do ponto alto, formando um picô. Vou trabalhar novamente mais 3 pontos altos aqui, uma corrente, um ponto baixo. Então cada pétala aqui vai ficar desse jeito. Repete, vai para a próxima, ponto baixo, uma corrente, 1, 2, 3 pontos altos. Vamos fazer um picô, 3 correntes, pega o ponto baixo, forma um picô. Novamente, 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, um ponto baixo. Então, nós vamos seguir aqui em todas as correntinhas, argolinhas aqui, fazendo essa pétala. Chegando ao final, novamente vou fechar aqui com ponto baixíssimo e levar essa argolinha para trás, tá? Do mesmo jeito que eu fiz na carreira anterior. Só que agora aqui eu vou mudar um pouquinho o jeito que eu vou fazer as pegadas aqui atrás, porque eu quero que fique intercalado. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes. Eu já tinha feito uma, né? E vou aqui pro meinho dessa última pétala, pego um antes, um depois, aqui dos pontos altos atrás, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no meinho do outro e pego da mesma forma. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vou no meinho do próximo e também faço um ponto baixo. Então, agora aqui nessa volta, eu vou trabalhar as correntinhas atrás com 5 correntes, né, as argolinhas, e vou fazer de uma forma que elas vão ficar intercaladas, tá? Entre as pétalas da última camada. Então, vou fazendo aqui em toda a volta. Chegando aqui na última argola, então vocês vejam que a gente iniciou aqui, certo? E aqui eu estou na última pétala antes da onde a gente iniciou. Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e vou cortar o fio, tá? Vou cortar o fio com um pedaço pra gente colocar a pérola no meio. Eu vou arrematar esse fio e vou ignorar essas 3 correntes iniciais, tá? Eu vou arrematar direto aqui no ponto baixo. Então, ficando assim a última argolinha aqui, tá vendo? Essa aqui eu não vou utilizar, ela vai ficar ali inutilizada. E vou seguir aqui para a seguinte. Então, vou ficar aqui ao todo com 8 argolinhas, como nas carreiras anteriores. Então, vou aqui fazer meu arremate, já vou descendo o fio para colocar a pérola aqui na nossa florzinha, né? Vou passar para dentro. Aqui eu gosto de prender em um dos lados
Vou pegar a pérola, que eu vou usar aqui a número 6, uma pérola. Pego aqui minha agulha com o fio, né, de linha normal. Vou pegar uma pérola, passo por dentro, retorno a agulha por dentro da mesma argolinha, da mesma pérola, assim, ó. Deixa eu dar pra ver. Nesse arquinho aqui, olha onde tá meu dedo, eu coloco o fio de barbante para poder puxar aqui para dentro da argola, tá? Como essa pérola é bem pequenininha, eu gosto de pôr bem na pontinha, olha, bem na pontinha para passar por dentro. Então, seguro e passo, tá vendo? Como eu disse, eu não costuro, eu só uso essa agulha aqui como apoio. Nossa, tá um tempão já comigo essa agulhinha aí, não sei como ela ainda não quebrou. Então, só colocar, ajeitar a pérola. Vou usar de novo aqui a agulha de tapeceiro. Se vocês tiverem outra forma que vocês costumam fazer, importante é colocar aqui a pérola no meio. Para mim, é a forma mais fácil. Vou já dar nó aqui, porque essa parte vai ficar atrás e colada, então não preciso me preocupar tanto aqui com o acabamento. E está finalizada essa parte da flor, tá? Agora vamos fazer a folhinha ao redor dessa flor. Vou pegar aqui o barbante, começar em qualquer um deles e eu vou começar com... Vamos lá, eu seguro aqui o fio, vou começar fazendo um ponto baixo, tá? Então, uma volta no fio e já faço um ponto baixo, uma corrente. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos, 1, 2, 3 pontos altos, um picô de 3 correntes e 3 pontos altos. Então, essa carreira aqui de folha, eu faço igual a última carreira que eu fiz de pétalas. É a mesma coisa. É um ponto baixo, uma corrente, 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos, um picô sobre 3 correntes, fecho com ponto baixo, formando um picô, e novamente 3 pontos altos, 2. Se tiver muito rápido, gente, vocês deixem o vídeo mais lento. Se tiver muito lento, vocês deixem o vídeo mais rápido. Olha que maravilha, né? Então, essa aqui é a camada da folha, a última camada aqui da nossa florzinha que eu vou usar para aplicar aqui nesse porta-pano de prato. Se vocês quiserem, pode usar outro tipo de flor, né? Ou outro tipo de aplique também. É legal ter a ideia e de repente, se você está fazendo um trabalho diferenciado, quer fazer combinando com aquela cozinha, você pode usar a base para fazer suas modificações. Todo aprendizado é bom por conta disso, né? Nos dá ideias e possibilidades também de mudanças. Nossa, adoro. Põe aqui. Então, eu vou contornar aqui fazendo todas as flores, as folhas dessa flor. Bom, chegando aqui ao final da carreira, vou cortar o fio e já vou aqui fazer um arremate. Eu gosto já conforme eu vou produzindo, eu já gosto de ir arrematando e finalizando. É o meu jeito de trabalhar, que aí já fico tranquila, tá vendo? Então, assim, vou fazer um arremate aqui, esconder esse fio e já vou pingar um pinguinho de cola enquanto eu faço a parte do fundo do suporte. Essa parte aqui que eu vou colocar a cola já vai secando. Eu gosto de deixar esse filme de cola bem na onde é a mesma cor do fio, né? Nem sempre dá certo, mas eu tento deixar na onde tá.
É só colocar um pinguinho de cola aqui, de um lado e do outro, bem escondidinho. Pronto. Então, isso aí vai secando. E agora, aqui no meu caso, eu vou usar o bege para preencher as argolinhas de fundo, tá? Então, vou começar aqui pela argolinha menor. Pego a minha linha, eu faço dessa forma. Eu passo, aqui por dentro, tá? Vendo? Pego essa argola aqui e faço assim, uma correntinha, duas correntinhas, prendi a argola. Agora eu vou trabalhar aqui ao redor, cuidando para que eu pegue o fio, ó, dessa forma, e o fio fique assim, um ao ladinho do outro, sem torcer. Meu ponto baixo costuma ser torcido, então se eu não fizer dessa forma, eu vou acabar pegando assim, ó, olha, estão vendo? Aí ele fica torcido e eu não gosto. Eu gosto de preencher a argolinha de forma que o fio fique reto. Então, eu vou fazendo assim, ó. Vou encapar essa argola com pontos baixos, fazendo devagar para vocês verem. Essa pegada da agulha é que vai fazer com que o fio fique retinho na argolinha, tá? Então, você vai fazendo aí os pontos baixos, encapando. Esse fio que eu deixei aqui, eu costumo usar ele para dar uma ajeitadinha, tá vendo? Puxar assim, para ele ficar bem assentadinho, bem próximo. Não gosto que fique muito encavalado, porque depois a gente vai vir aqui com o acabamento, e se ele tiver muito encavalado, o acabamento vai ficar feio. E se ele ficar muito separado, também vai ficar feio. Então, procure preencher essa argola de uma forma natural, que não fique muito apertado, né? Muito junto, assim, embolado, e nem muito separado, tá ok? Então, vamos preencher assim, essa argolinha toda com ponto baixo. Ó, feito o preenchimento da argola, o fio aqui, em algum momento, eu deixei de seguir com ele, eu só corto, tá? Corto ele aqui e vamos lá. Feche o círculo com um ponto baixíssimo. Vou subir duas correntinhas. Nesse lugar onde eu subi as duas correntinhas, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora eu vou trabalhar um ponto alto por 6 vezes. 2, fazendo um em cada correntinha. 3, 4, 5, 6. No seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto. Então, a gente fez aqui 2 iniciais, 6 e mais 2, ficando com um total aqui de 10 pontos. Vou subir 2 correntinhas. Eu não quero que esse ponto aqui fique muito solto, muito largo, por isso eu vou usar só 2 correntinhas. No próximo ponto, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. Então, assim, em cada carreira aqui, a gente vai ficar com 10 pontos altos, contando com as correntinhas, né, que eu subi iniciais ali, representando o ponto alto, tá? Essa é a segunda carreira. E aqui eu vou continuar repetindo essa segunda carreira, subindo sempre com 2 correntes e trabalhando um ponto alto sobre cada ponto, até eu ficar com um total de 8 carreiras, tá? Do início até o fim, eu vou ficar aqui com um total de 8 carreiras. Então, ponto alto sobre ponto alto, até ficar com 8. Então, chegando ao final aqui da 8ª carreira, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedaço de fio aqui para arremate e vou cortar esse fio. Agora, a gente vai encapar a argola maior da mesma forma que a gente encapou a menor. Então, eu vou pegar o fio aqui, fazer como eu faço,
tipo uma correntinha aqui, passo o fio, uma corrente, e vou trabalhar também encapando, fazendo pontos baixos em toda essa argola aqui maior, tá? Do mesmo jeito que a pequena, sem deixar muito apertado, sem deixar muito espaço. Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai puxando o fiozinho e ajeitando. Eu sempre acho esse início meio desengonçado, mas é assim mesmo, ó, tá? Então, use esse fio inicial aqui para dar uma ajeitadinha, principalmente no começo. E vamos deixar ele assim, ó, certinho, um do ladinho do outro, sem exageros, ok? Encapada aqui, a argola maior, também vou cortar o fio, deixando um pedaço para arrematar. E agora eu vou fazer o arremate dele, da peça maior com a peça menor, utilizando aqui a minha agulha de tapeceiro. Então, eu faço a finalização aqui, onde eu cortei o fio, tá? Passo para trás, finalizada a argola. Pego aqui, presta atenção, ó, tá vendo aqui, é o avesso. Então, presta atenção para que essa parte aqui esteja para frente, para ficar certinho, tá? E eu vou fazer aqui esse arremate no meu gosto, eu faço ele em forma de alinhável, tá? Eu vou alinhavando ele, porque eu quero que ele dê a sensação de que eu continuei, que eu subi aqui os pontos altos. Então, eu não quero ele um acabamento perfeito, muito pelo contrário. Eu quero ele com essa sensação de mistura de fio. Então, para fazer essa sensação, eu uso essa técnica de fazer ele assim, ó. Eu faço ele só no alinhável, não faço ele com costura invisível. Mas aí fica do seu gosto, né? Se você prefere que fique costura invisível, você faz como costura invisível. Eu prefiro dessa forma. Então, é só juntar aqui essas duas partes, alinhavando aqui, né? Cada ponto com ponto, os pontos altos de um lado com os pontos baixos da argola maior, tá? Aqui eu não tinha feito nada, então tá só solto mesmo. Então é assim, ó. E aqui eu não vou fechar ainda, tá bom? Então eu fiz aqui, ó, o alinhável dessa peça. Ela tá dessa forma. E agora eu vou fazer o acabamento. Ah, uma coisa, se vocês forem usar uma flor maior ou menor para essa parte, antes de fazer esse fechamento, vocês verifiquem aqui, ó, se esse tamanho está bom. Porque para mim, esse tamanho aqui que eu coloquei é o suficiente para colocar esse tamanho de flor. Aqui já até secou. É só cortar os fios, né? E agora eu vou entrar aqui com a parte no dourado. Como eu estou usando bege, eu vou usar esse aqui mais clarinho. Prefiro usar esse clarinho. Aí vocês escolham a cor aí que vocês acham que combina com a peça de vocês, com a cor que vocês escolherem para base, né? Para dar aí um destaque no dourado. Vou usar do mesmo jeito a agulha número 4, tá? Na verdade, poxa vida, até esqueci. Essa parte aqui eu gosto de usar 3,5. É mais fácil. Eu vou usar 3,5 quando eu tiver nessa volta aqui. Mas se não tiver, dá para usar 4 também. É que aí eu acho que fica mais difícil de ficar furando aqui em volta. Vocês vão ver. Então, eu começo desse lado aqui, ó, que é a frente da peça. Eu vou para esse lado direito aqui. Nessa parte de cima, eu vou introduzir o meu fio, tá? Pegar ele aqui, fazer uma correntinha. E vou vir para baixo, para começar a fazer o ponto caranguejo. Aqui, ó, tá vendo como é difícil de colocar? E ele com uma agulha mais fina, ele vai ficar mais fácil.
Ah, gente, a gente esquece, né? Ó, puxo aqui o fio e faço o ponto baixo. Ponto caranguejo é isso, gente, é um ponto baixo, só que em vez de você ir para a esquerda, você vai para a sua direita. É claro que eu imagino quem é canhoto é o contrário do que eu disse, né? Então você puxa o fio e faz o ponto baixo. A beleza desse fio é o torcido, então tenta não soltar a linha da agulha. Faça devagar, se for o caso, principalmente se for a primeira vez que você está usando, e principalmente porque o fio de polipropileno, ele não é muito fácil de lidar com ele quando a gente não tem muita prática. Então, faça lentamente até você pegar o jeito, tá? Então, um ponto para trás, você puxa o fio como se fosse fazer um ponto baixo, mas ele vai formando essa torção, tá vendo? Conforme você vai puxando esse ponto baixo e andando para a direita, ele vai ficando torcido, e é essa a beleza desse ponto caranguejo. É esse torcidinho aqui que faz todo o charme. Se você errar, se você pegar e fizer certo, ele não vai ficar torcido e aí não fica bonito, tá vendo? Como ele fica bem lindo, é assim que tem que ser. É assim que a gente vai fazer toda essa volta aqui, esse contorno. Então, essa parte aqui daria até para fazer com a agulha número maior, a número 4, até dá. Porém, ela não vai ficar tão fácil, né, de introduzir. Olha, eu soltei aqui, tá vendo? Vou até soltar, mas tem que ter esse jeitinho de sempre pegar do mesmo jeito, ó. Quando eu for colocar aqui, ó, é mais difícil de colocar, de puxar, do que se eu tiver só com a agulha mais fina. Então, vou colocar aqui a agulha mais fina e vou continuar aqui fazendo todo o contorno da peça. Tá vendo? Então, é isso. Nessa parte aqui, a gente vai trabalhar tudo em ponto caranguejo ao redor do círculo. Passam dessa forma aí, tá? Olha que lindo. Então, aqui, ó, chegando ao finalzinho, vamos cortar o fio. Cortar esse fio e fazer o arremate. Esse arremate aqui do fio de polipropileno, quem já trabalhou com esse fio sabe que tem que ser feito com um isqueiro, porque senão ele solta, tá? Então, vou fazer aqui, ó, fazer o arremate, dar um nozinho, corto um pedaço do fio. E essas duas pontas aqui que sobraram, eu vou queimar e prender. Eu uso aqui a tesoura para firmar o ponto e não queimar o dedo, que eu já queimei isso muitas vezes. E pronto. Então, aqui fica feito o arremate. Agora, o que a gente vai fazer? Tem os dois fios aqui que eu deixei para arrematar a peça. Esse aqui da argola maior a gente pode cortar, que nem da pequena. E agora eu vou fazer esse arremate aqui. Como que eu faço? Vou colocar na agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui na frente, ó. Uma pontinha aqui em cima, outra ponta na mesma direção. Viro o trabalho e vou alinhavar aqui atrás. Como ela é uma flor mais pesada, eu não gosto de confiar só de colocar cola. Eu não gosto de colocar só a cola. Então, eu gosto de pegar uns fiozinhos aqui por trás, tá vendo? Para que ela tenha um pouco mais de firmeza, não fique só apoiada na cola. Embora que se você colocar bastante cola, talvez dê certo, mas eu acho que pode acontecer de você colocar muita cola e perder a naturalidade da flor.
Então eu faço uns alinhavos aqui atrás para prender essa flor com mais garantia, tá? Em toda a volta aqui. Eu deixo os 2 fios porque eu também nunca acerto direito quanto de fio tem que deixar. Então por isso que eu deixo dos 2 lados, eu deixo fiozinho, né, para facilitar. Dou uma contornada aqui, alinhavando e prendendo, como vocês estão vendo, para que garanta mais aqui que essa peça vai durar bastante tempo, o cliente vai poder lavar muitas vezes e essa florzinha aqui não vai cair. Essa é a nossa ideia, né? A nossa cliente, nem que seja nós mesmos, a cliente às vezes é você. Por que não? Você pode estar fazendo para sua casa também, ou para presentear alguém, né? Não só para vender. Mas é importante garantir a durabilidade da nossa peça, né? Do nosso rico trabalho. Então, faço dessa forma e já corto aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar a cola aqui em cima e aqui embaixo. Então, eu vou colocar a cola aqui nessa parte, né? Para ficar preso aqui. Coloco aqui em cima também cola, tá? Cola de essas 2 colas e também aqui um pouco nas laterais. Então é só colocar cola e deixar secar. Eu coloco um plástico em cima para formar peso e deixo secar aí a nossa peça. Gente, a aula de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil, que vocês façam essa peça aí e utilizem elas de várias formas, tá bom? Gratidão se você assistiu até aqui. Muito obrigada pela sua parceria, pelo seu companheirismo. Escolha aí sua cor, divirta-se. Deixe seu joinha, siga o canal. Muita gratidão por vocês estarem aqui comigo e até a próxima aula. Bye!